Então, ó, terminei de fazer essa parte aqui, meus 11 centímetros aqui do meu V, ó. Fiz 11 centímetros, tá vendo? Aqui, ó, o meu lequezinho deu 11 centímetros, ok? Agora, a gente vai fazer a cava. Então, um lado aqui vai ser a cava, a gente vai trabalhar reto. O outro lado, a gente vai dar sequência no nosso ponto, tá? Só que, pra gente trabalhar a nossa cava, a gente precisa dar sequência do nosso ponto, igual eu expliquei. Essa parte é a parte que você tem que ter mais atenção. Por quê? Porque você vai fazer aqui, ó, os 3 centímetros que você precisa. Vou explicar a medida aqui pra vocês. Só que, porém, seguindo aqui o ponto que você tá trabalhando, tá? Então, vamos lá. Pro tamanho P e pro tamanho M, você vai fazer aqui, ó, uma extensão de 3 centímetros, tá? E pro tamanho G, você pode fazer de 3,5 a 4, beleza? E aí, a gente não pode esquecer de fazer a nossa borda. Por quê? Aqui, ó, a gente vai trabalhar reto. Em todos esses pontos aqui, a gente fez uma bordinha, não foi? Pra gente poder trabalhar o ponto no meio, né? Entre uma ponta e outra. E aqui não vai ser diferente. A gente precisa de uma borda aqui, de uma parede, pra gente poder costurar depois, né? Lembra que eu falei, o nosso trabalho são 3 peças, uma de cada lado da frente, são 2 de frente e uma de costas, pra gente poder costurar aqui na nossa lateral, tá? Então, eu sei que eu preciso de 3 centímetros aqui. E eu preciso verificar qual que é a minha sequência aqui. Então, qual que é a minha próxima carreira? Eu tô aqui, ó, nos meus pontos do meu leque. Então, a minha próxima carreira aqui é a carreira de ponto baixo, onde eu faço ponto baixo aqui, 5 pontos baixos, dou um espaço aqui, ó, de 2 correntinhas, pulo, né, pro outro leque e faço mais 5 pontos baixos. É isso que eu tenho que pensar, tá? Se você parou na carreira antes do leque, você tem que pensar no quê? Na quantidade de pontos que você faz aqui, ó. 5 pontos, só que porém um pontinho aqui, né? Que ele fica aqui em um ponto, mais aqui o espaço de 3 pontos e volta pro leque de novo. Você tem que pensar sempre na carreira que você vai trabalhar, tá? Então, a carreira que eu vou trabalhar é a carreira de ponto baixo. Então, vamos lá. Então, como que é a minha próxima carreira? Eu faço 5 pontos baixos, dou um espaço de 2 correntinhas e faço mais 5 pontos baixos, correto? Beleza. Então, aqui eu vou fazer a minha extensão. Eu já tenho um ponto aqui, ó, de borda. Ou seja, se eu tenho que dar um espaço de um leque para outro de 2 correntinhas, uma eu já tenho, que é esse ponto aqui, ó. Eu tenho que contar com ele, né? Senão fica para mais. Então, eu já tenho um ponto aqui, que seria uma correntinha, e vou fazer mais uma correntinha aqui de espaço. São 2, né? Vou trabalhar o quê? 5 correntinhas, que equivale a 5 pontos aqui, ó, do meu leque. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Vou ver aqui, ó, quanto que eu tenho. Tá faltando aqui, gente, mais ou menos um pouquinho só aqui, ó, pra me chegar nos 3 centímetros, tá vendo? Ó, meu ponto tá aqui, ó. Falta aqui umas 2 ou 3 correntinhas, tá? Então, eu vou pensar o seguinte. Bom, aqui eu já tenho a sequência de um leque. Então, eu pulei aqui 2 correntinhas e fiz um leque. Então, eu vou fazer a minha borda, tá? A minha borda seria o quê? A metade aqui, ó, como se eu tivesse feito isso aqui, ó. E parei aqui. Entendeu? Então, aqui, ó, eu fiz. Aqui não são 2 correntinhas. Então, ao invés de eu fazer 2 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha e mais um ponto baixo, que vai ser a minha borda, ó. Uma correntinha e mais a minha borda. Eu viro o trabalho. Deixa eu ver se agora tem 3 centímetros. Ó, deu 3 centímetros, tá? Se tivesse passado um pouquinho, não tem problema não. Então, agora eu vou trabalhar a minha borda aqui, ó. Que seria
Vou subir aqui, ó, uma correntinha e aqui, ó, na minha segunda, eu vou fazer um ponto baixo, que é o meu ponto, né? Uma correntinha de espaço, vou pular uma de base e vou trabalhar 5 pontos baixos, que é do que? Do meu leque. Ó, 2, 3, 4, 5. Sobrou o que, ó? Uma correntinha e um ponto, até eu chegar no outro leque. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? 2 correntinhas de espaço, pulo 2 de base aqui e venho para o meu leque, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas de base, próximo leque. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Entendeu, gente? Então, aqui eu vou ter a minha borda e vou trabalhar aqui, ó. Eu acrescentei aqui mais um leque, na verdade, né? Que deu aqui, ó, a minha extensão para minha cava, tá? O outro lado eu vou trabalhar da mesma forma, fazendo os aumentos do mesmo jeito, porque ele tem que seguir essa linha aqui, tá? Então, ó, 2 correntinhas, 5 pontos baixos. Duas correntinhas, 5 pontos baixos. Duas correntinhas, 5 pontos baixos. E agora o meu último pontinho aqui, ó, mais um pontinho baixo, tá? Então, eu viro o trabalho, vou dar sequência aqui normalmente. Subo 3 correntinhas, no mesmo lugar eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Do mesmo jeitinho, continuar fazendo os aumentos aqui. Uma correntinha de espaço, trabalho o quê? Os 3 pontinhos centrais. 2, 3, uma correntinha, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha, trabalho os 3 pontos centrais, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, os meus 3 pontos. Vou fazer até eu chegar ali do outro lado para vocês verem, tá? Minha borda. Ó, ponto alto, uma correntinha e ponto alto. Três. Ó, 3 pontos centrais. 2, 3. Ó, cheguei aqui. Então, vou trabalhar uma correntinha, vou laçar e aqui, ó, nesse espacinho aqui que a gente deu, um ponto alto, uma correntinha e ponto alto. Uma correntinha de espaço, aqui eu não tenho 5 pontos, que equivale o que aqui? O meu leque, né? Vou pular o primeiro, vou trabalhar os 3 pontos centrais. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço. E aqui seria o que? O meu V, né? Só que eu não vou fazer o V, senão ele vai abrir. Eu tenho que fazer uma parede, não é isso? Então, vou trabalhar, vou laçar aqui e no meu último ponto, eu vou fazer um ponto alto.
Aqui é um ponto alto, porque aqui seria um leque, né? Porque seria um V, né? Um ponto alto, pronto. Ou seja, eu fiz aqui a metade, olha. Tá vendo? Metade. Aqui não tem um ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Eu fui só até o ponto alto. Então, aqui são 3 pontos baixos, uma correntinha e um ponto alto. Fiz a minha paredinha aqui. Eu viro o trabalho. E agora, o que eu faço? Eu tenho que trabalhar o quê? O leque com 5 pontos altos, não é? Só que eu tô aqui, ó, na minha borda. Então, o que eu vou trabalhar? Só a metade do meu leque. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar no mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, ficarão aqui, ó, 3 pontos altos, ó. Metade do leque, tá? Uma correntinha, venho aqui, ó, no meu pontinho do meio aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha, laço, venho aqui no V e faço 5 pontos altos, que é o leque. 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, um ponto baixo. Ó, tá vendo aqui? Então, aqui você sempre vai fazer a metade do seu ponto para você fazer a sua borda, tá? Você não vai dar sequência, porque se você fizer 5, ele vai continuar aumentando para cá do mesmo jeito. Não é isso que a gente quer que aqui fique reto, tá? Então, eu vou trabalhar aqui normalmente, chegar aqui, ó, eu vou fazer os meus 5 pontos altos, porque é sequência. Mesmo jeitinho que a gente fez aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto para vocês verem como tá ficando. Ó, cheguei aqui no último. Vou trabalhar aqui normalmente, fazendo aqui o meu aumento, do mesmo jeito. Que eu quero que isso aqui continue fazendo a minha quinozinha. 1, 2, 3, 4, 5. E o meu ponto de borda. Ó, beleza? Viro o trabalho, continuo fazendo aqui do mesmo jeito, ó. Uma correntinha, né? E aqui dou sequência com o meu ponto baixo. No meu trabalho, ó. 2 correntinhas, pulo pro outro leque. Vou só chegar ali do outro lado para vocês verem como faz a borda aqui, tá? Sempre a metade do ponto, tá, gente? Sempre pensando na metade dele. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês. Ó, cheguei aqui, ó, 2 correntinhas. Aqui é metade do meu leque. Vou fazer aqui, ó, os 3 pontos baixos, ó. Que eu tenho que fazer ponto baixo em todos eles, né? Todos os pontinhos. Ó, pronto. Fiz aqui. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Os 3. Viro o trabalho. Aqui, ó. Que a gente tem que trabalhar agora? A gente trabalha o quê? Somente o pontinho do meio. Perdão, somente o pontinho do meio, não. A gente faz 3 pontos baixos, não é isso? Pulo primeiro, faz 3, trabalha os 3 centrais, pulo o último e faz o V, correto? Então, se aqui eu tenho metade, né? Eu tenho aqui 3 pontos, ou seja, eu vou pular o primeiro e vou trabalhar os 2 últimos aqui, ó. Então, aqui, ó, uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Vou trabalhar aqui, ó, mais um ponto baixo no próximo ponto, ó. Ficou faltando um, não é isso? Porque eu não tô fazendo a metade, ou seja, tem que faltar um mesmo. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos, ó. Uma correntinha, vou laçar e aqui, ó, o meu espacinho, eu vou fazer o quê? Um V.
um ponto alto, uma correntinha, um ponto baixo e um ponto alto, ó. Uma correntinha, trabalha aqui, ó, 3 pontos baixos centrais. 1, 2, 3. Uma correntinha, vamos ver. Tá vendo, gente? É só seguir a sua sequência. Não tem erro, ó. Aqui. Ficou desse jeito, tá vendo? E aí, quando eu voltar, eu vou estar voltando fazendo o quê? O ponto, os 5 pontos altos, ou seja, o leque, né? Com 5. Quando eu chegar aqui, deixa eu ver, 5, eu vou trabalhar o quê? O pontinho baixo. O ponto baixo. Aqui. Eu vou fazer aqui. Aqui você vai trabalhar normalmente, tá? Como se nada tivesse acontecido. Vai virar o seu trabalho. Quando eu chegar aqui novamente, eu mostro pra vocês. Ó. Tá uma correntinha. Aqui eu faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha. E agora é o que? Um ponto baixo, não é isso? Aonde? Aqui eu tenho 3 pontos baixos, eu faço um no centro, não é? Então, aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Esse aqui seria o meu pontinho do centro. Então, eu venho cá e faço meu ponto baixo. Ó, pronto, trabalhei o meu ponto, metade dele, ó, viro o trabalho. E agora, Bianca, agora o quê? O que que a gente faz nessa parte aqui? A gente faz uma correntinha que seria um ponto baixo de borda, uma correntinha de espaço, porque eu tô na metade do ponto. E agora eu vou trabalhar o quê? Aqui, ó, meus pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu faço aqui 2 correntinhas e venho pro próximo leque para fazer meus 5 pontos baixos. Entendeu nessa parte aqui? Ó. Por que, Bianca, você faz aqui um ponto baixo? Ó. Não é isso? Lembra que eu fiz aqui, ó, a mesma coisa daqui, ó. Então, eu fiz uma correntinha que equivale a um ponto baixo e uma correntinha de espaço, que é essa aqui, ó. Aqui eu faço 2 entre um leque e outro, eu vou fazer uma só. Então, eu preciso de um pontinho aqui para poder, né, ficar retinho. Aí, eu vou trabalhar aqui normalmente. Quando eu voltar, eu vou dar sequência. Então, aqui, ó, na minha volta vai ser 3 pontos baixos, uma correntinha, e aqui, ó, vai ser o quê? Um ponto alto, ó, esse aqui, ó, tá? Agora você vai repetir, ó, você vai fazer o ponto alto. Na próxima carreira, você vai fazer o quê? Os 3 pontos altos, que é metade do leque, uma correntinha e um ponto baixo central. E aí, você dá sequência, ó, vai ficar tudo certinho, retinho aqui, tá? Até quando você vai fazer isso? Você vai trabalhar dessa mesma forma. Aqui vai ficar retinho, metade do seu ponto. E aqui você vai fazendo os aumentos normais, né? Até dar a medida da sua cintura, gente, tá? A largura da sua cintura. Você mediu de um lado, mediu do outro. Deu a metade, né? Metade da sua cintura. Da circunferência da cintura, parou, tá? Você parou. Ah, Bianca, mas eu vou fazer de encomenda e tal. Vou deixar uma tabelinha para vocês, só para referência, tá? Do tamanho PMG. Mas o ideal é você pedir a medida da cintura do seu cliente, que aí fica, né, a medida certinho, tá? Chegando na medida do seu cliente, da sua cliente, você para. Medida da metade da cintura, tá? A minha cintura é 70.
69,5, mais ou menos. Então, eu fiz 34 e pouquinho, tá? Vou fazer até 34 e pouquinho, ok? Que vai ser a medida da minha cintura. Porque isso aqui é um vestido transpassado. Então, não tem problema se ele ficar um pouquinho para mais, mas vai dar certinho. Porque ele não vai ficar, ultrapassar muito não, tá? E aí vocês vão ver direitinho como que vai ficar. Então, vai fazendo ele desse mesmo jeitinho aqui reto e aqui aumentando até dar a medida da metade da cintura, ok? Quando chegar lá, eu volto pra gente dar continuidade da nossa peça. Ó, fiz aqui, ó, esse lado, olha, todo retinho. E o lado de cá, ó, continuei andando, tá vendo? Fazendo aqui a parte, ó, inclinada. Tá? E aí, eu cheguei aqui na medida da metade da minha cintura. Tá dando, ó, 35, 34,5, tá? Ó, tá dando 34,5. Vou mostrar aqui. Ixi, não dá. Ó. Coloquei aqui, esticadinho. Não precisa esticar não, tá, gente? Ó, tá? E aí, agora o que que eu faço? Eu vou trabalhar reto. Cheguei aqui, agora eu vou trabalhar igual o outro lado, tá? Todo retinho e dando sequência no meu ponto. Então, aqui, ó, eu terminei nessa parte do leque. Vou fazer uma correntinha, que vai ser meu pontinho de borda. E vou dar sequência aqui. No meu ponto. Continuo trabalhando normalmente. É só você olhar qual que é a sua sequência, né? Uma, duas correntinhas, 5 pontos baixos. O outro lado você continua. Aqui, ó, o que que acontece? Essa parte aqui, eu fiquei com um ponto aqui só, né? Não fiquei com um espacinho aqui igual eu tenho aqui do outro lado, né? Então, não tem problema, tá bom? É só você fazer como se fosse aqui a metade, tá? Esse lado aqui vai ficar um pouquinho diferente do outro, mas vai dar na mesma coisa, tá? Eu vou fazer uma carreira aqui para vocês verem. Então, eu vou seguir aqui com ponto baixo e vou voltar. Quando voltar, eu venho pra gente fazer o iniciozinho aqui, ó, desse pedacinho aqui, tá? Ó, cheguei aqui, tá? Então, aqui, ó, eu fiz aqui os 3 pontinhos normais que eu tenho que fazer. Uma correntinha, laço e vem aqui, ó, no último ponto. E faço um ponto alto, ó. Tá? Então, aqui eu vou terminar com ponto alto. E aqui, deixa eu ver. Aqui já é o quê? O ponto baixo. Por quê? Porque aqui eu tô no leque, né? Ó. Então, aí eu viro o trabalho. Aqui eu vou fazer o quê? 2, 3. Vou trabalhar os 3 pontos altos, ó. 2, 3. Tá vendo? Uma correntinha e aqui, ó, venho no meio e faço um ponto baixo. Uma correntinha e faço o meu leque. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha e um ponto baixo. Ó. Tá vendo? E agora eu dou sequência, ó. Aqui já vai ficando reto. E dou sequência aqui, ó. Tô aqui. E aqui eu vou continuar igual eu tô fazendo. Tava fazendo mesmo, tá? Ó, e aqui agora a gente vai seguir reto.
E aí você vai fazer o seguinte: quando você fizer aqui mais ou menos uns 5, 6 centímetros, mais ou menos, reto, né, de trabalho, 5 ou 6 centímetros, mais ou menos, tamanho P, pro tamanho M, pro tamanho G, você pode fazer uns 8 centímetros, tá? E aí, você vai fazer o seguinte, você vai trocar a sua agulha, você vai passar a fazer o seu trabalho com uma agulha maior. Por quê? Porque o nosso quadril, ele é mais largo do que a cintura, né? E aí, você precisa abrir um pouquinho esse trabalho aqui. Senão, na hora que você for vestir, a sua cintura vai ficar legal. Só que quando chegar no seu quadril, ele vai abrir demais, tá? Então, esse envelope, ele não vai cobrir totalmente o seu quadril na frente, tá? Vai ficar um pedacinho de um lado, faltando, né? Um pedacinho de um lado, vamos supor que aqui o quadril vai ficar assim. Deixa eu dobrar aqui só pra gente ter uma base. Então, aqui tá, vamos supor, tá aqui, sua cintura, tá um pra cá e vamos supor o outro pra cá. E aí, você vai vir aqui, ó, vai vir o seu quadril, só que vai ficar faltando assim, ó, um pedacinho para um lado, um pedacinho para o outro, que é onde que tá cruzando um lado do outro, né? Porque o quadril é mais largo. Então, o que que eu sugiro? Você trocar a agulha, usar uma agulha maior, porque o seu ponto vai ficar maior e vai ficar mais soltinho, tá? Vai ficar mais maleável. E não tem problema, porque isso não vai aparecer. Nós vamos compensar na parte de trás, tá? Porque aí sim, na parte de trás, como a gente vai trabalhar reto, não tem essa parte aqui de quina nem nada, nós vamos trabalhar modelagem normal de parte de trás de vestido, né? Então, vai ficar mais fácil da gente trabalhar aqui os aumentos na parte do quadril, tá? E aí vai compensar aqui a nossa frente, né? Que vai ficar faltando. Trabalhei aqui meus 5, 6 centímetros. Vou medir aqui. Ó, 6 centímetros daqui da onde eu comecei a fazer a parte reta. E agora eu vou trocar minha agulha. Eu tava usando a 2,75, agora eu vou usar 3 milímetros. Que é pra eu poder abrir um pouco essa parte de baixo aqui. Ela não vai aparecer muito não, mas ela vai ficar mais maleável na hora de passar assim pelo quadril. Então, aí você vai fazer o seguinte: pro tamanho P, você vai continuar descendo aqui. E você vai medir a partir da sua cava aqui, ó. A partir da sua cava, você vai continuar descendo do mesmo jeito, reto, de um lado do outro, porém você troca a sua agulha. Aí você pega aqui do início e você vai fazer até dar 50 centímetros, mais ou menos. Deixa eu ver o meu outro aqui. Isso, até dar uns 50 centímetros mais ou menos, porque aí depois a gente vai fazer uma diminuição aqui, ó. Para ele ficar redondo aqui essa parte. E aí ainda vem um acabamento com um babadinho. Então, se você achar que tá curto, né? Não vai ficar tanto, porque ainda tem aqui essa parte aqui, que a gente vai acrescentar, e mais o babado, porque tem um babadinho que vem aqui, ó, de fora a fora, tá? Então, é só descer até dar aproximadamente uns 50 centímetros. Pro tamanho M, pode colocar 55, e pro tamanho G, pode colocar 60. Só descer aqui a partir da cava até dar 50 centímetros, mais ou menos. Então, depois que você fizer a sua medida, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma diminuição para a gente arredondar uma das partes do vestido. Então, aqui, ó, é o seguinte. Essa parte aqui que a gente vai arredondar,
é a parte que tá o que vai cruzar, tá? Não é a parte da cava, não, o lado contrário, ó. É essa parte de cá, tá? É onde a gente vai fazer a parte arredondada. Eu já fiz o outro aqui, a outra parte, ó. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó, tá vendo? Arredondadinho, porque depois a gente vai fazer o acabamento com o babado, tá? Isso aqui vai ajudar a ficar mais bonito. Então, o que que eu fiz aqui? Depois que eu cheguei na minha medida, eu parei aqui, ó, nessa parte, que é aqui o Vzinho e os 3 pontos centrais aqui, né? 3 pontos baixos centrais. Então, eu vou dar continuidade aqui, ó, uma correntinha, vou fazer um V, uma correntinha, e aqui eu tenho que fazer 1, 2, 3 pontos baixos, né? Que é do leque, só que eu vou fazer só 2, porque eu vou chegar na minha metade aqui do meu leque, ó. Vou fazer um ponto baixo, e esse aqui do meio, ó, eu vou fazer um baixíssimo, ó, direto, tá vendo? Direto, não vou fazer ponto baixo. Aí eu viro o trabalho, vou caminhar aqui, ó, vou vir aqui, ó, para esse ponto baixo de cá e faço um ponto baixo, tá? Agora uma correntinha e vou fazer aqui os meus 5 pontos altos. 3, 4, 5, uma correntinha e aqui um pontinho no meio. E agora eu dou sequência. 2, 3, 4, 5. Ó. E aí ele vai ficar assim, tá vendo, ó? Diminuir 1. Aí eu vou seguir, vou voltar. Quando eu voltar, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, nesse aqui que eu fiz, eu trabalhei aqui. Eu fiz aqui esse e mais uma carreira aqui do leque, tá? Terminei na carreira do leque. Então, aqui, ó, eu fiz aqui a minha diminuição, ó, fiz aqui a diminuição, fiz o leque, é onde que eu tô agora, tá? Vou seguir. Aí eu volto fazendo ponto baixo, paro na metade do leque, e aí eu volto fazendo a partezinha do V e volto com o meu leque, tá? Mas eu vou, sempre quando eu voltar e chegar nessa parte, eu vou mostrar pra gente poder fazer aqui a diminuição, tá bom? Então, vou seguir aqui com esse. Ó, já voltei. Agora, eu vou fazer assim, ó. 2 correntinhas. E aqui, ó, nesse aqui que a gente fez uma diminuição, eu vou vir até a metade. 1, 2 e 3 pontos baixos. Aí eu viro o trabalho, caminho aqui pro próximo ponto com baixíssimo, faço uma correntinha, laço e dou sequência aqui com o meu Vzinho. Dois, 3. Ó, ele vai ficar assim. Aí, depois, a gente vai fazer a última parte que é o leque. Vamos finalizar aqui com a partezinha do leque. Aí, no leque, a gente fecha direto aqui e pronto, e finaliza a carreira. Cheguei aqui na última parte, eu faço uma correntinha, aqui eu vou fazer o leque.
normal com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha, e aí eu venho aqui, ó, nesse pontinho aqui que a gente fez por último, e prendo com baixíssimo. E agora é só arrematar o fio. E aí, essa parte aqui, a gente finalizou. Fiz aqui as 3 carreiras. Então, você vai fazer 2 partes iguais, exatamente iguais, e vai arrematar. E aí, a gente vai fazer agora a parte de trás, e depois a gente costura e faz o acabamento.